Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Verdão MVBC. Nós vamos começar um programa hoje, todas as terças-feiras, com a Vi para cá. Isso, com a Vi. Seja muito bem-vindo, Vi. Eu espero que a gente consiga resumir o dia do Palmeiras todas as terças-feiras aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui, meu. E aí, Zé, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todo mundo que estiver acompanhando a gente também. Vai ser um prazer fazer esse quadro com você. Que legal. Bom, Vi, como ontem teve jogo, Palmeiras e Atlético Goianiense e Palmeiras, nós separamos, eu e você, alguns tópicos aqui para podermos abordar. Abel Ferreira desconversa sobre a seleção brasileira. É um agravante, na minha opinião, porque um tempo atrás o Abel ele realmente falou que não iria servir a seleção brasileira. E ontem foi perguntado sobre a brasileira e sobre a portuguesa. Você acha que existe a possibilidade aí dele sair do Palmeiras para futuramente aí poder exercer seu papel na seleção ou brasileira ou de Portugal? Então, assim, a gente tem alguns cenários nisso tudo. Primeiro, ele pode ter desconversado, preferido não responder para não dar margem para polêmica, né? Para não alimentar essa polêmica que os caras acabam fazendo em cima dele, em cima desse assunto de seleção, que mais sinceramente me preocupou isso que ele falou. Antes ele simplesmente respondia com não, eu tenho contrato com o Palmeiras e tal. Era assim, ele era, né, muito objetivo no que ele queria. E de repente ontem ele já não falou mais isso. Então, assim, isso acaba fazendo com que a gente fique sim com a pulga atrás da orelha. Eu, pelo menos, fiquei bem tensa depois disso, assim. A, E por preocupa... outro, a preocupação, acredito eu, que não é só sua. Pelo que eu vi nos grupos do WhatsApp, muita gente se preocupou, mas pode continuar. e no terceiro cenário, a gente tem a máxima de que o Abel é um homem de palavra. Talvez ele não desdissesse o que ele já disse anteriormente, né? Sempre enfatizando que ele tem contrato com o Palmeiras, que ele trouxe a família dele para o Brasil, e que ele gostaria, quando terminasse o contrato dele com o Palmeiras, de tirar um ano sabático de férias, né? Palavras dele, e só depois retornar às atividades do futebol, seja em seleção, seja em algum clube, enfim. Foi isso que ele falou da outra vez. Eu confio muito no Abel. Então, eu acho que ele tende sim a fazer isso, mas depois de ontem eu fiquei bem tensa assim com tudo isso que toda essa polêmica que gerou em cima da tentativa dele de repente não gerar polêmica. Tendo em vista isso, Vi, o que você achou do jogo de ontem? A atuação do Palmeiras foi muito abaixo do que nós estamos acostumados, né? Até o Abel falou sobre isso, o Abel admitiu isso, né? Ele viu dessa forma também, que o time atuou muito abaixo, até disse que o empate foi um resultado justo. Eu acho que os jogadores entraram muito desfocados, assim, de repente desacreditando do adversário, não sei se foi esse o caso, mas nosso sistema defensivo ontem não funcionou, apesar do milagre do Gomes ontem, né? O Everton vem atuando de abaixo do que nós estamos acostumados com ele. E agora, mais uma vez, voltou da seleção, mais um que volta da seleção fazendo um monte de merda, né? Agada. Foi mesmo. Não acho que aquele gol seria uma bola para ele dar rebote, né? No lance do gol que nós tomamos. Vi também como uma falha dele. Ele teve sim uma porcentagem de culpa, ao meu ver, na minha visão. E, meu, aquele primeiro lance dele, que depois, né, de novo, quem salvou ele foi o Gomes, é inaceitável, assim. Não é Foi uma coisa que bizarro o mesmo. Everton, foi bizarro. Não é uma coisa que o Everton faria nos bons dias dele, sabe? De repente, começar a usar um pouquinho mais do Lomba em certos momentos, né? O quanto a seleção vai afetar o Palmeiras, né, em relação, assim, ao Everton. Enfim, é uma coisa que me preocupa, porque toda vez algum jogador nosso, quando volta, não atua da maneira como deveria. E eu fico me perguntando o motivo disso. Será que já fica com a cabeça num possível
contrato fora do Brasil, assim, sabe? Então, é uma coisa que me incomoda. Eu, particularmente, não gosto de jogadores do Palmeiras na seleção. Ô, Vi, nós estávamos abordando um tema nos bastidores aqui sobre a falta de foco realmente dos jogadores. Eu até comentei sobre a ansiedade de ser campeão e nós comentamos sobre as saídas dele, né? Fora, extra-campo aí, nas baladas e tal. No caso deles, pode ser até que não seja, né? Mas isso levanta muito a lebre. Eu gosto muito de ver o que os grupos do WhatsApp tá falando e comentaram muito sobre a substituição do Everton pelo Lomba e comentaram muito sobre essas saídas aí que a gente comentou aqui, né? Você levantou a lebre e a gente comentou. Até que ponto a gente pode, será, pensar realmente que essa ansiedade de ser campeão, ou até mesmo a falta de foco no futebol dentro de campo em si, pode prejudicar o time, né? Pode ser que o que aconteceu, né, nessa última semana e aí depois no jogo de ontem seja algo esporádico, sabe? Seja uma coisa que muito pontual, assim. Só que eu, se fosse o meu trabalho e eu estou na reta final de um resultado que eu estou buscando, eu focaria 100% naquilo, sabe? Eu não estou dizendo que é certo ou errado, não cabe a mim fazer isso. Eles têm líderes que para fazer isso, eu espero e eu acredito também que eles façam isso de forma bem feita. Mas não é o tipo de coisa que eu faria. Não é que eu vá achar ruim, nada disso, mas aí acontece igual aconteceu ontem, esse tipo de coisa que aconteceu ontem, essa atuação fora da linha do Palmeiras, abaixo, né? E a gente acaba levantando a orelha para isso que está acontecendo e esse tipo de assunto acaba surgindo. E aí se torna mais uma polêmica desnecessária para o momento que o Palmeiras está vivendo. Sabe, não tem o porquê eles ficarem cavando esse tipo de coisa. Dá para evitar. É o que você falou, né? Até mesmo polêmicas desnecessárias. Mais um assunto que a gente estava conversando aqui é sobre o Scarpa, né? Levantar essa lebre de que quando ele saiu, ele fez biquinho. Algo que você comentou aí, e eu gostaria até que você explanasse sobre o assunto. Eu acho que assim, tudo que acontece dentro do Palmeiras, a mídia tenta repercutir de forma negativa. Tudo, qualquer coisa que acontecer dentro do Palmeiras, a mídia vai dar um jeito de virar a chave e repercutir de forma negativa para o palmeirense e para o Palmeiras. Parece que eles querem gerar polêmica em cima disso. O próprio Gustavo Scarpa catou a imagem da notícia, postou e colocou: quem gosta de empatar? E de fato, nós gostamos de empatar o jogo de ontem? Não, nós gostaríamos de ter ganhado. Nós sabíamos que poderíamos ter atuado de uma forma muito melhor. Nós sabíamos que o nosso adversário tem sim um futebol muito abaixo do que o Palmeiras apresenta hoje. E sim, é um jogo que dava para a gente ter ganhado. Eu tenho certeza que lá naquela escala de quais jogos nós podemos perder, quais jogos nós podemos empatar e ganhar, esse jogo não era um jogo que estava para empate ou para derrota. Eu tenho certeza disso. Ele estava na escala de jogos a serem ganhados, assim. E do mesmo jeito que nós não gostamos, eu acredito que ele também não. O Scarpa vem atuando hoje, né? Eu vejo que ele atua de uma forma assim, sem medo, sem cobrança. E de repente a meta dele era entregar para o torcedor somente jogos positivos, assim, com vitória, até o final, quando ele sabe que ele vai sair. Porque a realidade é que o Scarpa hoje já está fora do Palmeiras. Ele atua pelo Palmeiras, mas ele não é mais do Palmeiras. E nós não vamos mais ter ele para o ano que vem. Vale lembrar que a bola do gol saiu do pé dele e ele quase fez um gol de falta também. Né? Então, é um jogador que está brigando muito. Hoje eu vejo ele atuando de uma forma muito mais leve, sabe? Eu vejo que ele não se cobra. Talvez ele se cobre, lógico, para entregar o melhor dele, mas eu vejo que aquela cobrança que todos os jogadores carregam nas costas, do clube, da torcida, do resultado, do desempenho, parece que para ele já não pesam tanto. Mas eu vejo sim que ele quer entregar o melhor para nós. Sabe? Eu vejo que ele quer sair do Palmeiras deixando saudade. E é isso que vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Linkando dois assuntos em um só, que estava na nossa pauta, cedo para pensar no ano que vem, sabendo que o Scarpa vai sair,
E sabendo também que nós temos no banco de reserva um Navarro e um Wesley, que ontem, mais uma vez, entraram muito mal, e uma sequência de jogos ruins, né, que eles fazem, e eu não consigo entender, e talvez seja uma crítica que a gente tem que fazer ao Abel, essa insistência em alguns jogadores que não estão entregando dentro de campo, sabendo que nos bastidores também nós estávamos conversando sobre o Flaco Lopes, que faz um mês que não entra, e o próprio Merentiel, que teve uma sequência boa, porém não foi mais utilizado. E quando é utilizado, é basicamente o time total reserva, que não dá para ele entregar o mesmo que ele entregaria com o time principal, né, Vi? Com certeza, assim. Eu não acho que seja cedo para começar a pensar no ano que vem. Na verdade, eu acho que, diante da política de contratação do Palmeiras hoje, já era para termos um substituto para o Scarpa, pronto para atuar quando fosse preciso. Só que hoje o Palmeiras contrata jogadores para que eles tenham um tempo de adaptação, se adaptem ao futebol, se adaptem ao clube, ao país e tudo mais, para que depois eles venham atuar de forma positiva, assim, atuar bem, entregar resultado. Só que o futebol brasileiro não nos permite esse tempo. O futebol brasileiro não entrega esse tempo para a gente. As coisas têm que ser muito dinâmicas. Outros clubes contratam jogadores que chegam e jogam. Por que o Palmeiras tem que contratar jogador para chegar, ter tempo de adaptação, esperar o tempo do cara? Não, tá errado. Esses caras têm que atuar em função do Palmeiras e não o Palmeiras contratar em função deles, em função do tempo deles. Sabe? Eu entendo que existe essa adaptação para qualquer pessoa. Só que eu acho que quando você contrata um cara que tem um nível melhor, o cara vai chegar e vai desempenhar muito melhor do que hoje desempenha um Flaco, Merentiel, o Tabata, que entrou até que bem nos últimos jogos que entrou e de repente parou de entrar. O Merentiel entrou, fez bem, ele deveria ter ganhado espaço para continuar fazendo, sabe? Ter mostrado que, ó, eu confio em você, vamos lá, você pode. De repente o cara simplesmente parou de atuar. O Flaco que ficou sei lá quantos jogos sem ao menos estar no banco, sabe? Então são coisas assim que me preocupam muito. Hoje o Palmeiras simplesmente, eu vejo, na minha visão, o Palmeiras não sabe contratar. O Palmeiras não contrata a altura. O Palmeiras contrata jogadores, gasta-se muito com os jogadores, sabe? São investimentos altíssimos em jogadores que acabam não entregando nem esportivamente, nem financeiramente. Aí a gente tem dois pesos mortos lá, Wesley e Navarro, e o que a gente vai fazer com eles? Eu entendo que, por um lado, o Abel tem que colocá-los para que ganhe visibilidade e para que alguém faça a boa ação de levá-los embora, né? Mas eu não entendo como que um treinador que tem toda a ética, tudo, né, da maneira como o Abel tem, como ele sempre se posiciona, como ele sempre fala, usa esse tipo de jogador, porque não é possível, não entra na minha cabeça que o Merentiel, o Tabata, o Hendrick, o Giovani sejam piores do que Navarro e Wesley. Isso na minha cabeça não entra. Eu não acho isso aceitável. É bem complicado a gente entender realmente que jogadores desse nível, né, o Palmeiras foi atrás. O próprio Jorge, que está encostado e está ganhando dinheiro. E são jogadores que, na minha opinião, não estão rendendo. Tudo bem que vem sem custo. O Navarro veio sem custo, mas estão recebendo, né? Eles estão recebendo pelo Palmeiras. O Merentiel veio no valor. Eu estou até buscando aqui alguns valores, eu já tinha buscado, porém eu não estou na frente do computador. Tabata veio por R$ 26.300, cara. O Lopes veio com 21 anos de idade, 70% do seu passe. Merentiel, jogador de 26 anos, assinou o contrato até 23 de junho de 2026 por US$ 1,5 milhão de dólares. Só pontuando que o Flaco Lopes foi a grande contratação do Palmeiras dessa temporada, né? Exatamente. Foi o jogador que o Palmeiras mais investiu. E a gente volta a criticar a direção nesse aspecto, e não é porque o Palmeiras vai ser campeão que a gente não pode criticar. Porque eu vejo muita gente falando, não vai criticar um time campeão. Cara, essa política do bom e barato, que a Leila está mentindo, na minha opinião, para todo torcedor que não está fazendo isso, mas ela está.
ao mesmo tempo contrata jogadores como o próprio Flaco Lopes, como você está falando, um jogador caro que veio e está no banco de reserva. Até quando ele vai ficar? Essas coisas eu não consigo entender, sinceramente, e eu tenho certeza que você também não, Vi. É até legal a gente perguntar para o pessoal do chat, será que nós estamos errados? Ou realmente a direção do Palmeiras é muito fraca ao ponto de não ter a visão de poder contratar jogadores pontuais? O quanto eles gastaram é 120 milhões, né, que eu falei, meio, 120 milhões e meio de reais, ele poderia ter contratado um centroavante pica, top, para poder jogar ali no Palmeiras. Aí contrata 2, 3 jogadores que ficam encostados. Não faz sentido para mim. É uma política burra, que eu não consigo ver horizonte para isso. Mas, enfim, tem mais algum assunto que você queira abordar, Vi? Só tem um ponto aí que eu gostaria de colocar nisso aí, e que é assim, diante dessas contratações e da falta de centroavante e tudo mais, o próprio Abel fala que o Endrick falou, na verdade, na coletiva, que o Endrick sentiu a pressão e estava muito ansioso para fazer o gol quando estreou, né? Diante dessa falta de boas contratações para a posição, o menino vai se sentir pressionado sempre. Porque o único que a gente tem que, assim, hoje, aparentemente, que a gente tem que vai entrar para fazer gol é ele. Né? Levantando essa lebre, você colocaria o Endrick no lugar do Rony? Eu colocaria. Você acha que é o jogador que está preparado para poder entrar no lugar do Rony? Eu acho que não tem nenhum. Se não for ele, o Merentiel. É o que eu ia falar. Assim, eu acho que nós não temos nenhum jogador com as características do Rony. Hoje nós não temos. Nós não temos um jogador veloz igual ao Rony. Nós não temos um jogador que atua em mais voluntarioso, né? Nós não temos. Nós não temos. E aí entra aquilo lá também que nós estávamos falando antes, né? Hoje nós venderíamos esses jogadores que a gente tem no nosso futebol? Não podemos. A gente não pode, porque a nossa diretoria não sabe contratar. Como que você vai vender uma peça que você sabe como atua, você sabe como você pode utilizar o cara, você sabe que o cara vai fazer por você? Como que você vai vender ele, sendo que você não consegue fazer contratações do mesmo nível ou melhor? Porque hoje a gente não faz esse tipo de contratação. Agora, voltando ao Endrick. Eu acho que o Endrick pode desempenhar muito mais se ele tiver oportunidade. Eu acho que a gente tem que dar rodagem para ele. Eu acho que tem que deixar jogar. Ah, mas ele está ansioso. Uma hora isso vai passar. Uma hora isso vai passar. Ele foi fominha naquele jogo? Foi. Aquele momento permitia ele ser fominha. Permitia ele catar a bola, sair correndo e querer finalizar. Era um momento que ele poderia, ele podia ter feito, ele fez o que ele podia. Será que ele realmente faria isso se fosse um jogo onde o Palmeiras estivesse precisando do resultado, buscar o resultado? Eu acho que não. E são coisas que vão ter que ser lapidadas, que o próprio Abel vai chegar nele num treinamento, ó, seja mais objetivo, toca na hora certa, finaliza, chuta mais pro gol fora da área, tentem pisar um pouco mais na área, leva para o fundo. São coisas que o Abel vai ter que corrigir, assim como corrigiu com o Rony, assim como corrigiu com outros jogadores que não estão. O Mike, que é um exemplo maior que o Mike era lateral, ele está jogando praticamente como um ponta. Isso daí foi uma invenção do Abel, e eu tenho certeza que o Abel chegou nele. O próprio Piquerez deu uma entrevista semana retrasada falando que na final da Libertadores ele nunca tinha jogado como terceiro zagueiro, ele jogou como zagueiro, e deu certo. Então são essas, vai ter que lapidar essa pedra preciosa aí, ser diamante, para poder literalmente nós ganharmos dinheiro e poder ele brilhar dentro dos campos. Isso é o papel do Abel, é a mão do Abel, né? Sim, e ele não vai fazer isso só nos treinos. Eu acho que tem que colocar o menino em campo nos jogos válidos para que toda essa coisa da ansiedade, do pensar no que fazer, de tomar as melhores atitudes, para que isso também seja feito. Sabe, de repente as pessoas podem pensar assim, ah, mas são jogos que vão definir aí o resultado do campeonato e tal. Ok, são jogos que vão definir, mas assim, hoje nós não temos ninguém melhor do que ele, que a gente sabe que atua bem, para colocar. Concordo. Vai colocar quem? Vai colocar o Navarro? Sabe? Que não parece que
Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas me parece que ele tá pesado. Parece que ele não consegue nem jogar, o Navarro. O que parece é que o Navarro é um leão de chácara. Treina muito bem, mas Agora, na hora... nossa, o Wesley. Só de ver ele andando já me dá agonia. Ontem, Vi, na hora que eu vi a cabeça dele, apareceu só um pedacinho da cabeça dele antes já de te falar irritou. que seria o substituto, já me irritou. Já me irritou. Eu falei, eu não acredito que esse moleque vai entrar. Eu não acredito. E é um moleque que veio da base e veio super cotado da base. Verdade. Ele veio como um dos melhores jogadores. Na base ele foi tudo isso. Entendeu? E perdeu-se. Isso acabou se perdendo aí ao longo do caminho, um monte de lesão. Em alguns momentos no profissional, ele foi interessante. Vi. Foi, lógico que foi. Do nada ele parou de jogar. Ele parou de jogar, realmente. Não sei o que aconteceu. Foi depois da lesão, pode ser que, sei lá. Não sei o que realmente aconteceu com esse jogador aí. Mas enfim. Só lembrando, eu estava até conversando com um amigo meu que mora em Portugal, o técnico de Portugal, ele tá meio que na corda bamba na seleção portuguesa. Para finalizar esse vídeo aqui, deixar vocês com pulga atrás da orelha. Eu não sei não, hein? Eu esqueci o nome do técnico português, mas vocês podem me ajudar aí no comentário. Mas o técnico português está na corda bamba lá, não está fazendo um bom trabalho. Vi, muito obrigado por você ter participado e participar todas as terças-feiras, então fique ligado. Aliás, eu peço para você colocar nome. Qual é o nome que vocês querem para esse quadro do MVVC? Você já tem, Vi, algum nome? Vá na rede social da Vi, ó, @Vivian Barato. Vá até lá e fala qual é o nome que vocês querem para esse nosso quadro aqui. Vi, dê suas considerações finais aí. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui agora, de ter esse quadro aqui com o MVVC. Espero que o Didé também um dia consiga participar aqui com a Pois gente, é, né, para legal. gravar. Muito obrigada por estar abrindo essa porta para mim, Zé, de coração. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo aqui que por assistir o vídeo, que deixar o like, que compartilhar também. Um beijo, um grande abraço e vamos lá. Até terça que vem nesse quadro. Já já tem vídeo do Didé, live do Didé mais tarde aí. Tamo junto.